Bom dia a todos, irmãos. Vamos dar início a mais um estudo. Que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar, nos trazer a sua inspiração para entender a tua palavra. Hoje, como o irmão Lucas adiantou, vamos dar continuidade ao estudo do mapa Plano Divino através de séculos. Estudo é esse que nós começamos, tem mais de 1 ano e meio, que começamos a fazer esse estudo aqui na igreja. Estamos no estudo de número 18. Na semana passada, acho que na outra, foi o estudo de número 17. E a gente falou um pouquinho ali sobre a divisão do livro de Apocalipse e também falamos sobre as figuras das duas testemunhas e também da mulher vestida do sol, de Apocalipse 12. E para começar, para ver se vocês gravaram bem o que a gente aprendeu da outra vez, eu queria perguntar para vocês, quais são esses 3 grandes blocos em que o livro de Apocalipse é dividido? Vocês lembram que a gente falou de 3 grandes blocos em que o livro de Apocalipse é dividido? Quem lembra quais esses 3 grandes blocos? O que vistes, o que são e as que hão de acontecer, Os 3 grandes blocos. Muito bem, Dudu. Então essas são as 3 partes que se dividem o livro de Apocalipse. Eu falei também qual é o significado deste nome, Apocalipse. Os irmãos lembram o que significa? Revelação, Revelação de Jesus Cristo. E hoje a gente vai dar sequência nisso, falando sobre mais uma imagem. A gente falou das 2 testemunhas e mostramos os argumentos por que Moisés e Elias se encaixam melhor ali dentro, mas não é nada que a gente possa afirmar com toda certeza. Falamos também da mulher vestida do sol, que na interpretação melhor que a gente entendeu, a mulher vestida do sol seria representante de quem? Israel, muito bem. Aí a gente encerrou por ali, na semana passada. E hoje, no estudo 18, a gente vai falar sobre mais uma figura, que é dos 144.000, Aqui no meio do mapa, na região da Grande Tribulação, você encontra aqui a imagem. Vê se você consegue fazer o download novamente do mapa, vê se ele vai ficar na boa qualidade. Qualquer coisa a gente usa o outro mapa que está ali também. Mas hoje a gente vai falar então dos 144.000, o que eles são, para que foram selados, que selo é esse, e também mostrar um pouco de Israel no período da Grande Tribulação. Já mostramos aqui outras vezes, diversas vezes, que a Grande Tribulação é um período que é muito associado ao povo de Israel. Vamos ver por que disso de forma mais detalhada, A gente fez só pinceladas de modo geral, mas hoje a gente vai ver de forma mais detalhada. Obrigado, Priscila. Então aqui está a imagem dos 144.000, aparecem ali no texto de Apocalipse, capítulo 7, de 1 a 8, e também aparece no capítulo 14. São as 2 vezes que esse número, essa quantidade aí, ela é demonstrada no livro de Apocalipse. A gente vai falar mais sobre esse pessoal aqui no finalzinho do estudo. Primeiramente, vamos falar aqui um pouquinho sobre Israel dentro do período da Grande Tribulação. Certo? Eu passo uma pergunta para vocês e eu sei que vocês vão me responder, porque vocês são, sinceramente, irmãos, nós que estamos aqui, por mais que às vezes tenhamos dificuldade de entender a Bíblia, mas nós aqui temos um conhecimento um pouquinho a mais comparado entre outros locais. Pelo menos da onde eu já passei, os irmãos daqui da Casa de Oração do Buarque, eu não sei se isso vem dos antigos, com certeza, vocês têm um pouco mais de sabedoria no sentido escatológico do que outros irmãos. Meu pai viu isso, o Lucas presenciou também momentos em que perguntas muito fáceis foram feitas e outros irmãos não conseguiram responder. Mas os irmãos daqui da Casa de Oração estão de parabéns, vocês conhecem um pouquinho mais. Mas isso não significa que a gente pode parar por aí, A gente deve continuar aprendendo mais ainda sobre a palavra do Senhor, Então, a pergunta que eu faço a vocês é quais são os 3 tipos de pessoas que nós encontramos no Novo Testamento. Os irmãos lembram? Muito bem. Igreja, gentio e judeu. A gente encontra esse nome junto lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Pode colocar para a gente? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Paulo ali está falando para os coríntios se portar de modo a não
dar escândalo às pessoas. Aí ele cita esses três modos de pessoas. Portanto, portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, que no caso os gregos os gentios ou os não-judeus, nem à igreja de Deus. Ou seja, 3 tipos diferentes. Igreja de Deus, que é constituída por todas as pessoas, independente de cor, de raça, de etnia, todas elas que creem no nome do Senhor Jesus, nessa atual era fazem parte desse corpo, dessa nova humanidade chamada de igreja. Se um gentio hoje aceita a Cristo como Salvador, ele faz parte da igreja? Sim. Passa a ser a igreja, né? Passa a fazer parte da igreja. É acrescentado ao corpo da igreja. Mas o judeu hoje, se ele se converter de coração, ele faz parte da igreja? Com toda certeza, né? Isso nós vemos sem sombra de dúvidas lá em Efésios capítulo 2, em que o Cristo, a cruz de Cristo, derrubou a parede de inimizade que havia entre esses 2 povos, entre os judeus e entre os gentios, formando uma nova humanidade, ou um novo homem, como diz lá em Efésios, né? Então, na atual era, isso tem que ficar muito claro, que na atual era, gentios e judeus que se convertem fazem parte da igreja, sem distinção. Quando o judeu se converte, ele não vira um super crente, ele faz parte da igreja. E quando o gentio também se converte, ele faz parte da igreja, sem distinção. Aí você entra aquela passagem. Não há homem, não há mulher, não há livre, nem escravo, não há preso, nem Efésios vai falar isso. Não há distinção. Acho que a gente entende isso aí. Porque não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Resulta a igreja. Então o Evangelho é o poder de Deus, salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Aí resulta a igreja. Muito bem. Aí agora, quando acontecer o arrebatamento, quando acontecer o rapto, qual desses 3 tipos de pessoas será removida aqui da terra? Os judeus, os gentios ou a igreja? A igreja. Fácil, muito fácil mesmo. Vamos fazendo umas conclusões lógicas para que o aprendizado seja mais eficiente a cada um aqui. Então, vai sair a igreja, fica gentios e judeus, certo? 2 povos aqui na terra. Aí, eu gosto de comparar as profecias da Bíblia, fazer uma comparação com um quebra-cabeça. Todos os irmãos que conhecem o quebra-cabeça, né? São compostos de várias pecinhas que são embaralhadas e quando a gente vai montando, colocando cada um no seu lugar certo, no devido lugar, vai formar o quê? Uma imagem compreensível. Então eu comparo as profecias da Bíblia, que estão tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, com esse quebra-cabeça, de modo separado, espalhado. E quando a gente junta essas pecinhas, essas profecias, a gente vai encontrar uma imagem. E essa imagem que eu quero gerar hoje para vocês é de Israel dentro do período tribulacional. E por que ele é o povo principal, ele é a figura principal, é o personagem principal dentro da grande tribulação. Certo? Aí agora aqui eu quero falar para vocês os argumentos que a gente pode usar, 5 pontos, para mostrar que Israel ele tem que estar nesse período e que dentro desse período ele é o povo principal. Não são os gentios, mas são os judeus. Não quer dizer que os gentios não vão se arrepender dentro desse período. Isso nós vemos claramente ali em Apocalipse também. Fala que João viu uma grande multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações, e quando ele pergunta quem são essas multidões salvas, aí o anjo vai falar que são pessoas que vieram de grande tribulação. Então tem que deixar muito claro, a grande tribulação é um período que Israel é o cabeça ali, eles são os atores principais, mas não quer dizer que os figurantes, que são gentios, que eles não vão se arrepender. Pelo contrário, vai ter muitos gentios que vão se converter dentro do período tribulacional. Isso também é ponto pacífico. Não precisa de interpretar. Está claramente escrito isso na Bíblia, né? Então, vamos para o primeiro argumento. Por que
que a grande tribulação é principalmente para o povo de Israel. Primeiro argumento. Está lá nas 70 semanas. Nós temos estudo aqui já sobre 70 semanas. Quem quiser ver pode ir lá no canal do YouTube da Casa de Oração, pesquisar pela playlist do Plano Divino através do século e vai encontrar lá esse estudo das 70 semanas. Mas lá nas 70 semanas, que está em qual capítulo? Daniel, capítulo 9, muito bem. Isso aí. Isso aqui, irmãos, é coisa que a gente pode gravar com facilidade. 70 semanas, Daniel, capítulo 9. Principalmente ali, começando do versículo 24 até o final desse capítulo. Né? Nessas 70 semanas, eu vou dar uma resumida rápida, acontece mais ou menos assim. Daniel já estava bem velho, faltando mais ou menos uns 40 anos ali, uns 4 anos mais ou menos para o povo judeu sair da Babilônia, né? Vocês lembram que Daniel foi levado cativo para a Babilônia, lá ele cresceu, viveu lá dentro da Babilônia, se tornou alguém importante lá dentro. Quando estava próximo já do finalizar os 70 anos, Daniel ele pega uns livros ali, o livro de Jeremias, e ele entende que duraria 70 anos o cativeiro. Então ele liga uma coisa na outra. Ó, eu estou aqui quase chegando já aos 70 anos para o povo de Israel sair da Babilônia, e aqui Jeremias falou que é 70 anos, então é isso mesmo. Aí Daniel ele faz uma oração, isso está no capítulo 9 de Daniel, faz uma oração, confessa o pecado dele, os pecados do povo. Né? Aí o que acontece? Vem um anjo da parte do Senhor para falar de Daniel de coisas futuras. Esse é o cenário. Aí o anjo chega para Daniel e fala assim, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e para a sua santa cidade. Então eu pergunto para vocês, muito fácil, sobre quem está determinada as 70 semanas? Sobre o povo de Daniel e sobre a santa cidade. Quem que era o povo de Daniel? Israel. Então nós vemos, a grande tribulação, a igreja já foi, só está aqui na terra, gentios e Israel. E as 70 semanas são para o povo de Israel, não é para a igreja, o povo de Israel. As 69 semanas, a palavra usada aqui para semanas, na verdade é shabu, eu não sei pronunciar de forma certa, mas pode significar semanas de dias, pode significar semanas de anos. E pelo contexto da profecia, nós sabemos que é semanas de anos. Cada ano profético ou ano judaico tem 30 dias cada mês, né? Então um ano vai ficar mais ou menos aí com 42 meses. 42 meses não, 12 meses. O ano profético é de 360 dias. O nosso ano aqui que a gente tem, qual a duração do nosso ano que a gente conhece? 365 dias, não é isso? Mais ou menos? Para eles é 360. Aqui, cada mês, aqui um tem 31 dias, outro tem 30, outro tem 29. Mas para o calendário judaico e nas profecias, nós temos 30 dias para cada mês. Então, se a gente pegar um ano e dividir em meses, vai dar 12 meses exatos. Se a gente pegar 3 anos e meio, por exemplo, e dividir em meses, vai dar 42 meses exatos. Se a gente pegar 3 anos e meio e dividir em dias, vai dar 1.260 dias exatos. Então a Bíblia, quando vai citando essas passagens, que está em Daniel, que está no Apocalipse, ela está falando de um período de tempo que é real. Tempo e metade de um tempo. 3 anos e meio. Mas o que é isso então, Guilherme? Por quê? As 70 semanas, ela se inicia na saída da ordem da reconstrução. Né? Aqui no mapa, aqui no plano divino, quando a gente vem aqui na dispensação da lei, aqui, ó, tem aqui bem detalhado que eu coloquei. A saída da ordem, vamos ter 7 semanas até a Jerusalém ser reconstruída. 7 semanas de anos, vai dar quantos anos? 7 vezes 7, 49 anos. Então, da saída da ordem, que nós acreditamos estar ali em Neemias, capítulo 2, até a reconstrução de Jerusalém completa, nós temos ali 49 anos, ou 7 semanas, e depois a gente tem mais 62 semanas até a vinda do príncipe, do ungido. Então, 7 mais 62 dá quantos? 69.
Para dar 70, falta quantas semanas? 1 semana. E essa 1 semana, tudo dá a entender que ela para aqui em Jesus, essas 69 semanas, né? Aí agora a gente está vivendo num período de tempo em que as profecias não alcançaram com precisão, desde a morte de Cristo até o período da grande tribulação, as profecias não enxergaram direito. Você podem ver profecias no Antigo Testamento que está falando da primeira vinda e logo já fala da segunda vinda, bem próxima, porque esse período de tempo que estamos vivendo é como se fosse um parêntese no tempo, um espaço que foi dado para que a igreja fosse formada, a noiva de Cristo. E esse espaço foi gerado por conta que rejeitaram o Messias no início. O Messias veio e rejeitaram o Messias, então abriu esse espaço. A gente vê isso claramente também em Romanos capítulo 11, né? Aí a última semana vai começar então quando for encerrado esse parênteses, quando a igreja tiver sido arrebatada. Vai começar a última semana. A semana tem quanto tempo? Uma semana lá em Daniel? 7 anos. Então a grande tribulação vai ter quanto tempo? 7 anos. É a última semana de Daniel. Então, se a profecia fala, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, que é Israel, sobre a tua santa cidade, se as 69 semanas antes foi para Israel, então a última semana vai se cumprir sobre que povo? Que povo? O povo de Israel, não é para a igreja. Então, o primeiro argumento do porquê que Israel é o ator principal da grande tribulação é as 70 semanas. Eu não sei se ficou claro, porque as 70 semanas não é um tema tão fácil assim, né? Eu tentei resumir para vocês, certo? O segundo motivo, então, de porquê que Israel é o ator principal da grande tribulação é o contexto judaico do sermão profético. Não vamos entrar lá no Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, fala do sermão profético. Quando virem Jerusalém sitiada, né, aí Jesus vai entrar falando do futuro, falando da grande tribulação. É de Mateus 24 que vem esse nome. Grande tribulação, grande aflição. Lá ele dá todo um contexto judaico. Porque nesse sermão profético, ele cita o templo. O templo é para a igreja ou é para que povo o templo? Para Israel, Jerusalém. Lá ele fala também da Judéia, aqueles que estiverem localizados na Judéia. Quem que fica localizado na região da Judéia? É a igreja? É quem que fica lá? Judeu. Lá também no sermão profético ele fala da fuga no sábado ou no inverno. E quem que guarda o sábado? O judeu. Não é para ser o adventista, né? O judeu guarda o sábado. Então, todo o contexto do sermão profético indica que ali está se tratando do povo de Israel. Então, esse é o segundo motivo. O terceiro motivo de por que a grande tribulação é para Israel é o juízo para Israel. O período tribulacional é um juízo para Israel. Agora você vai abrir para a gente ali, Priscila. Jeremias capítulo 30, versículo 4 a 7. Né? Lembra que lá em Mateus 24... fala que esse tempo é um tempo de grande aflição, como nunca houve, como nunca haverá. E olha o que fala ali também em Jeremias, capítulo 30, versículo 4 ao 7. E essas são as palavras que disse o Senhor acerca de quem? Israel. E uma explicação muito breve aqui. Olha só, ele cita aqui, ó, Israel e Judá. Mas por que, se quando fala Israel, ele também já inclui a tribo de Judá? Por que ele faz essa separação entre os dois? Quando tem esses dois no mesmo versículo, ele está falando do reino do sul, que era Judá, e o reino do norte, que ficou conhecido como Israel. Mas os dois ali são o povo de Israel. Quem conhece a história de Israel vai saber que eu estou falando aqui, certo? É um detalhe muito pequeno que eu queria dar. Né? Então a gente tem que estar atento nisso. Está falando ali sobre Israel, certo? Muito claro. Vamos lá, versículo 5. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Olha só, está falando para quem isso? Para Israel. Uma voz de temor e não de paz. Ué, mas não trazer paz, Deus está falando contra o seu próprio povo, que vai dar medo a eles, não vai ter paz para eles. Versículo 6. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto,
Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a quem está dando a luz. E por que se tem tornado macilentos todos os rostos, ou desfalecidos todos os rostos? Ali nós vemos algo interessante. Falou sobre Israel, falou sobre um tempo de terror, e faz tipo uma analogia com dores de parto. Porque ele fala ali que os homens, está vendo os homens com dores, com a mão nos lombos, na barriga. Aí ele pergunta, porventura os homens podem gerar a luz a uma criança? Porque eu vejo todos os homens com dores. Porque ele está falando então de quê? De uma angústia, que vai vir não só sobre escravo, sobre pessoas fracas ou pessoas grandes, mas sobre todos, né? E olha que ele vai continuando falando ali, ó, no 7. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Vocês lembram algo sobre isso aqui? Não houve outro semelhante a esse dia? Está se referindo ao quê? A grande tribulação. Mateus 24. É uma grande tribulação que nunca houve e nunca jamais haverá. Então aqui ele está falando da grande tribulação. Israel, dores, grande tribulação. Ele fala assim, ó, é tempo de angústia para Jacó. Tempo de angústia para Jacó. Jacó, ele teve seu nome trocado para Israel. Então a Bíblia muitas das vezes ela alterna. Quando ela quer se referir a toda a descendência, povo de Israel, ela usa esse nome Jacó. Quem conhece profecias e Antigo Testamento sabe muito bem disso. Jacó, Israel. Então é muito claro, tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Então esse é o terceiro argumento. Primeiro argumento, objetivo das 70 semanas. Segundo argumento, é o contexto judaico do sermão profético. E terceiro argumento, a grande tribulação é angústia para Israel. Aí você pergunta assim, e eu já vi alguém falando assim, rapaz, na verdade, os antissemitas são os dispensacionalistas, porque eles falam que a igreja vai sair e vai deixar o povo judeu para se lascar. Eles falam assim mesmo, vai deixar o povo judeu aqui pela terra, para passar por grandes aflições. Então quem é antissemita é o dispensacionalista. Eu já vi argumentos assim, nós somos dispensacionalistas, nós afirmamos que vamos sair e o povo judeu vai ficar, não só eles, mas os incrédulos. Então, vai determinar que Deus age. Deus não age segundo a interpretação. Né? Nós interpretamos que a gente entende que encaixa. Né? Então, nessa colocação, a pessoa acha que a nossa interpretação vai determinar o que Deus vai fazer. E olha só que interessante. Mas, gente, vamos pensar. Se a Bíblia está falando que é aflição para Jacó, que é para Israel, ela deve ter um motivo. E por que, então, os judeus ou Israel precisam passar por essa grande tribulação? Será que é nós, dispensacionalistas, que estamos falando ou é a Bíblia que fala isso? Agora a gente vai ver, então, qual foi o pecado de Israel. É o quarto. Está determinado 70 semanas, mas o Senhor Jesus foi cortado da terra do inverno. Então ficou dependente, eles mataram o Senhor Jesus. Então, paralisou. O José Pinto falava muito bem sobre isso. É como uma linha de ferro. Não pode passar a igreja e Israel ao mesmo tempo. Então, para poder passar, o Senhor Deus, quando mataram o Senhor Jesus, esse juiz está de pé com Israel, porque foi eles que mataram o Senhor Jesus. Isso mesmo, é muito bem lembrado. De pé. Então, para poder o Senhor Deus tratar com Israel, a igreja tem que sair, para poder entrar novamente. Israel foi congelado. Agora tem que voltar, a igreja sair para poder Israel voltar, para poder tratar com o povo de Israel. Muito bem, a analogia que o irmão Dade trouxe, que é como se fosse um trilho, né? Aí Deus estava tratando lá com Israel, só que aí chega um momento que eles matam o Messias, é cortado da terra dos viventes, né? Isaías 53, acho que vai falar isso, né? Aí agora Israel é meio que deixado de lado como nação para que fosse trabalhado com o novo povo, que é a igreja. E quando a igreja for removida, sair desses trilhos, não é isso, Saudade?
Então, o povo de Israel vai entrar nesse trio de novo. Não é isso, irmão? Isso aí, muito bem. Então, qual que foi o pecado, então? Porque não é nós que condenamos Israel a passar por esse período, é a Bíblia. Qual o pecado deles? Aí eu vou abrir lá em Jeremias, capítulo 30 mesmo, né? Versículo 17 e 18. Não, versículo 12 e 15. Jeremias 30 mesmo, esse mesmo capítulo aí, Jeremias 30. Depois, os irmãos que quiserem ler esse capítulo todo, ele é fantástico. Ele fala sobre a angústia, fala sobre o motivo e fala também da redenção. Né? Capítulo 30 de Jeremias. Fala assim, ó, porque assim diz o Senhor, teu quebrantamento é mortal e a tua chaga é dolorosa. Pode passar. Não há quem defenda a tua causa para que possa ser curado. Não tens remédios nem emplasto. Pode colocar na versão NA, foi a que eu estou mais habituado a ler também. Fala assim, não há quem defenda a sua causa. Não há remédio nem cura para a sua ferida. Pode passar. Todos os seus amantes, detalhe, parentes no raciocínio. Lembra que a gente falou que Apocalipse capítulo 12, a mulher vestida do sol é Israel? Lembra disso? Lembra que Israel muitas das vezes é tratado como uma mulher? Tem que ficar claro na mente. Depois leem Isaías capítulo 54. Fantástico. Israel comparado a uma mulher. Mulher abandonada por Deus. Ele fala assim, ó, todos os seus amantes, porque Israel meio que trocou o seu marido, que era Deus, pelos seus amantes, pelo aquele povo ali que estava do lado. Ele fala assim, ó, todos os seus amantes se esqueceram de você, já não perguntam por você, porque eu quem? Quem? Deus, porque eu a feri como se você fosse um inimigo. Quem está falando isso? Não é o dispensacionalista que fala? Não é eles? Não? Não é. É Deus que está falando. Deus está falando, ó, eu feri a Israel. Olha a continuação ali. O castigo foi cruel. Por causa, agora ele vem o motivo. Qual que é o motivo, então, que Israel tem que passar por todas essas aflições? Olha o motivo ali, ó. Por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados. Esse é o motivo de Israel estar passando pela grande tribulação ali e passar também por tribulações, em modo geral, hoje em dia. Israel como a esposa de Deus em Oséias. O Senhor Deus estava com Oséias casar com uma mulher de prostituição, porque ele vai relatar ali os pecados de Israel. Muito bem, né? Muito bem lembrado. O irmão lembrou de Oséias, que também traz a alusão de Israel como mulher e Deus como sendo seu marido. Né? Aí o pessoal confunde, fala, tá vendo? Israel é a igreja, porque a igreja é a mulher e Jesus é o seu noivo. Mas é diferente, não funciona assim. Jesus é uma coisa que veio a ser revelada claramente só no Novo Testamento. Certo? Mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Então nós vemos ali, então, que quem que feriu Israel? Ele mesmo fala, o seu castigo foi cruel e será cruel também no período da grande tribulação. Né? Olha o 15. Por quê? Porque você grita por causa da sua ferida. Essa sua dor é incurável. Por causa da grandeza da sua maldade, da multidão dos pecados, é que eu fiz estas coisas. Então por que Deus está castigando Israel e castigará também? Por causa dos pecados. Isso é a Bíblia que fala, não é nós que somos antissemitas. Pelo contrário, se a gente vê a história, o povo, as pessoas que ajudaram os judeus, por exemplo, a fugir das guerras, foram dispensacionalistas, chamados darbistas, que esconderam os judeus, porque sabiam que aquele povo era o povo de Deus, é o povo escolhido por Deus. Ao contrário, os aliancistas, os aliancistas não falam que você tem que matar judeu, não fala isso. Mas também eles não, é como se fosse algo neutro. Não, judeu étnico, isso aí já é coisa do passado, agora é a igreja e pronto, não tem mais judeus. Então, enquanto muitos aliancistas estavam assim, aqui, ó, toque um judeu, mata ele aí.
Estavam fazendo isso, os dispensacionalistas, alguns na história, conta a história, que esconderam os judeus, guardaram, protegeram eles, porque entenderam que Israel ainda tinha um plano futuro para Deus, certo? Então nós não somos antissemitas, isso aí é uma falácia, né? Eu não tenho precisa informação sobre isso, tem que se buscar, e o nome de John Nelson Darby está na lista daqueles que defenderam Israel na Segunda Guerra. Ele nem viveu na Segunda Guerra. Por conta do sistema que ele fez, do ensino que ele trouxe a vista das pessoas que Israel era um povo que tinha ainda promessas para Deus. Então o nome de John Nelson Darby conta essa história. Eu também não consegui comprovar, eu já pesquisei e não consegui comprovar que ele está lá na recordação. Que ele nem viveu nesse período. Isso. E a gente às vezes pensa que isso aqui é só conhecimento teórico, que não tem nada na nossa vida prática. Mas nós já falamos aqui, um vídeo também que a gente foi feito, tem no YouTube, a gente falamos sobre a teologia da substituição. Quais as implicações práticas da gente pensar que Israel já acabou, já cessou e agora é só a igreja. Tem muitas implicações práticas. E uma delas foi pessoas sendo salvas de uma guerra. Implicação prática dessa teoria que a gente está falando, dessa teologia, dispensacionalismo e aliancismo. Né? Então não é coisa que fica só voando, mas tem implicações práticas, da gente saber o porquê de algumas coisas. Então outro pecado que Israel cometeu também, o maior deles é a idolatria. O Antigo Testamento mostra muito claramente isso, certo? Mas tem outro pecado que Israel cometeu que também foi péssimo, péssimo, péssimo. Qual deles? Qual? Rejeita Deus como Deus, rejeita Jesus como Filho e rejeita o Espírito Santo. Né? Essas três rejeições, tem um estudo implicando essas colocações. Né? Rejeita Jesus na crucificação, rejeita o Espírito Santo na pessoa de Estevão, né? naquele momento ali. Então essas rejeições acarretam essas consequências. Eles cometem um maior pecado. O maior pecado que pode ser cometido hoje em dia, que é rejeitar o Senhor Jesus. Porque qualquer um hoje que rejeita o Senhor Jesus é o pior pecado que tem. Porque desse pecado não tem cura. Porque a cura, a salvação, só vem por meio de aceitar a Jesus. E se a pessoa não aceitar a Jesus, o que vai acontecer com ela? Condenação. Já está condenado. Onde entra aquela passagem, né? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Lá em João capítulo 1. Mas olha só a passagem que eu queria mostrar para vocês, está lá em Mateus capítulo 27, versículo 24 a 25, dessa passagem, dessa rejeição dos judeus. Ali naquele cenário ali que Jesus estava para ser crucificado ali, aí fala que vendo Pilatos que nada conseguia e que ao contrário o tumulto aumentava, aquele multidão que estava em volta ali falando de Jesus estava começando a tumultuar, mandou trazer a água e lavou as mãos diante do povo dizendo: estou inocente do sangue deste homem, fiquem o caso com vocês. Então Pilatos, vendo aquela muvuca ali, pegou a bacia, lavou a mão, falou: o negócio é com vocês agora, vocês decidem o que vocês vão fazer com Jesus. Olha o 25. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles às vezes nem sabiam, e como Pedro falou, estavam na ignorância, mas o que foi dito aqui pelo povo é uma coisa que acontece cruelmente até hoje. As histórias que Israel já passou até o dia de hoje, histórias até de mães comendo seus filhos de tanta fome que estava tendo na terra, por exemplo, no ano 70, né? Histórias de judeus sendo massacrados de tudo quanto é tipo de maneira, sendo preso em salas e sendo asfixiado, né? Morrendo com aquele gás carbônico, morrendo de diversas formas, sendo queimados, sendo torturados. Isso é um respaldo disso aqui que eles falaram. O sangue de Jesus, deixa que ele caia sobre nós mesmos, nós somos os responsáveis por esse sangue
caia não só sobre nós, não. Caia também sobre o sangue dos nossos filhos. E os filhos do povo de Deus, do povo judeu, têm sofrido até hoje. Hoje desfrutam ali de uma paz, entre aspas, mas vocês veem o que acontece. O Hamas, nos anos aí, ele entrou lá, pegou crianças, torturou mulheres. As imagens que vinham de lá de dentro do povo Hamas, do povo do Hamas, eram terríveis. Pessoas em posições que dava perturbação na mente. Porque realmente é uma dor muito forte. Essa rejeição que eles tiveram do Messias é um dos motivos deles terem que passar pela grande tribulação. Então nós vemos que a grande tribulação é um juízo para Israel e o motivo é esse aí. O motivo é esse é o quarto ponto. O quinto ponto agora é a redenção de Israel. Porque o Senhor ele promete também uma redenção para Israel. Lembra de Jeremias? Naquela angústia, fala que o povo dele será livre. No final da grande tribulação, nós temos promessas, então, para que esse povo étnico, esse povo descendente de Abraão, esse povo judeu, ele seja salvo, ele seja remido, seus pecados sejam perdoados, depois desse período de grande tribulação. Né? Nisso a gente vê em centenas, mas muitas passagens mesmo. Antigo Testamento, quase todo o livro profético vai falar da redenção de Israel. Vai falar sobre isso. Aqui eu coloquei só 2, que está lá em Salmos 130, versículos 7 e 8. Vai prometer a redenção aí de Israel. Que fala assim, ó. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. O outro. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Então tem um momento na história que essas profecias de redimir Israel vai se cumprir. E ela se cumpre mais para o final da grande tribulação, para o milênio também. Porque o período de tempo da grande tribulação, ela serve para purificação, para preparação do povo judeu para a chegada do seu Messias. Olha o que diz lá em Isaías capítulo 1, 10 a 11. Irmão, se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper e perguntar. Se tiverem acréscimos a se fazer, pode falar, Levi. Nos estudos passados, antigamente, o arrebatamento vai pegar também os crentes do Antigo Testamento. Porque lá no trono, quando houver o julgamento da igreja, das obras, depois vai ser o casamento do Senhor Jesus com a igreja. E aqui eu vi o verso onde João diz que quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo se alegra. E para mim essa já está cumprida. É João 3, 29. Então, nós acreditamos que os crentes do Antigo Testamento vão ser testemunhas desse casamento. Com certeza. E Levi, esse vai ser o assunto da semana que vem. Semana que vem a gente vai estar aqui, é o domingo de Páscoa. A gente vai falar sobre ressurreição. Então, pegando o link, a gente vai falar sobre a primeira e segunda ressurreição e os problemas que a gente encontra com elas na Bíblia. Né? A gente vai falar também desse ponto. Será que as pessoas salvas que morreram do Antigo Testamento vão ser ressuscitadas juntamente com os crentes no arrebatamento? Então a gente vai entrar nesse ponto aí na semana que vem também, né? Muito bem lembrado. A figura das testemunhas, é Isaías 11. Isaías 11, 10 a 11, que fala assim, ó. Naquele dia, a raiz de Jessé, lembre-se, a gente falou, Bíblia interpreta a própria Bíblia. A interpretação da Bíblia, das figuras, a gente encontra em outras partes da Bíblia. Quando a gente vai lá para Apocalipse, fala que a raiz, ela é quem? Quem que é a raiz de Jessé? Quem que é? Quem que é a raiz de Jessé? Quem que é a raiz de Jessé? Jesus. Apocalipse vai falar isso, ó, a raiz. Depois a gente vai entrar nesse detalhe também. Hoje não, né? Mas vocês podem ver lá, Apocalipse 19, eu acho que vai
falar. E tem outras passagens também que falam da raiz. E essa raiz, o renovo, o broto, é sempre associado a Jesus. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela, e a glória será a sua morada. 11. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto. Olha só isso. Naquele dia, isso aqui é uma profecia de dupla referência, tem cumprimento no final do cativeiro, tem cumprimento também lá no período tribulacional, no finalzinho. Esse que é o ponto que a gente quer entrar, né? Vai ter, aí ele fala assim, ó: o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo, o remanescente judeu, que foi deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Siná e de Amate, e das terras do mar. Então isso aqui é mais uma profecia, como muitas outras, que promete uma redenção futura para Israel. Uma conversão em massa, Zacarias fala, e também o estabelecimento de Israel na sua terra, a terra que foi prometida, Canaã, certo? Mas alguém pode perguntar assim, e como tem hoje, aquele outro lado que interpreta que Israel não tem mais nenhum plano, nenhum lugar nos planos de Deus, os aliancistas, eles alegam que essas profecias, elas se cumprem espiritualmente na igreja, coisa que não concordamos. Se foi dito para Israel, vai se cumprir sobre Israel e não sobre a igreja de forma espiritual. Aí eles falam assim, não, isso é do Antigo Testamento. Eles nem entram nessas questões porque não fazem muito sentido falar dessas profecias. Ué, Israel não tem problema nenhum mais, não tem nada com eles, então para que a gente vai ficar rebatendo nessas profecias? Isso aí já se cumpre na igreja espiritualmente. Aí abre margem para inventar qualquer coisa, né? Mas se a gente olhar para o Novo Testamento, depois da igreja ter se estabelecida, nós vamos ter passagens que falam dessa redenção futura de Israel ainda. Porque se Israel deixou de ter um lugar nos planos de Deus, por que o Novo Testamento vai continuar dando essa referência? Não é sobre a igreja. Nós vemos isso aonde? Vocês lembram de alguma passagem que fala sobre isso no Novo Testamento? Romanos capítulo 11, muito bem. Romanos capítulo 11, versículo 25. 25 a 27, vai falar assim, ó: porque, irmão, não quero que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel. Novo Testamento. A igreja já estava estabelecida. Paulo está citando Israel, e aqui não é claramente, não tem como a gente colocar a igreja no lugar da palavra Israel ali. Porque como é que a gente vai interpretar então? Veio um endurecimento em parte sobre a igreja? Não faz sentido nenhum isso, né? Tem que ser o povo étnico. Isso tanto é verdade, quando eu estava estudando Romanos, no início da minha conversão, eu peguei por exemplo, pastor Augusto Nicodemos, um excelente ensinador, falando sobre toda a carta de Romanos. Falou sobre 1, 2, 3 e todos aqueles aprendizados, eu gravo até hoje, que são fantásticos, a interpretação que tem ali, fantástica. Só que quando chega no capítulo 9, 10 e 11, que falam sobre o povo de Israel, aí ele fala assim, irmãos, essa parte eu vou pular. Eu vou pular porque temos algumas complicações, então eu vou pular. Augusto Nicodemos, um irmão respeitoso, sábio, erudito, ele é aliancista, então ele interpreta que Israel já não tem mais um espaço nos planos de Deus. Nós mostramos aqui um vídeo dele falando sobre isso, né? Então ele pula esses capítulos. Eu pensei que ele estava tentando lidar com a problemática do calvinismo, que também o capítulo 9 de Romanos é um ponto problemático. Naquele tempo eu pensei isso, mas só que hoje, quando eu comecei a estudar escatologia, eu vi que o real motivo é por conta dessas passagens, que essas passagens, irmãos, é complicadíssimas para eles. Aí depois, mais para frente, mais recente, eu puxei de novo, tentei achar vídeos do Augusto explicando esse capítulo 11, e ele explica ali, ele explicando essa parte, ele fala, ele assume, irmãos, realmente, tudo indica que mesmo que nós acreditamos que Israel não tem mais uma posição nos planos de Deus, indica que no final dos tempos vai haver uma conversão em massa dos judeus. Augusto Nicodemos, que é um aliancista, ele não faz parte da nossa linha de interpretação. Então até eles, alguns, quando são sinceros, reconhecem esse fato.
Então, olha só o que fala ali. Que vem um endurecimento em parte sobre Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Então, tem um momento estabelecido para o quê? Que esse endurecimento que vem em parte seja retirado. Tem até um tempo determinado. E que tempo é esse? Até quando? Diz ali no versículo. Até quando? Até quando? Até quando a igreja sair. Ou nesse versículo fala ali até que tenha entrado a plenitude dos gentios, a completude dos gentios, né? Olha o versículo 26. E assim, depois que acontecer essa plenitude dos gentios haja entrado, o que vai acontecer depois? E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Olha só, Paulo ele pega uma passagem lá de Isaías 59, do Antigo Testamento, as mesmas passagens que alguns interpretam se aplicar à igreja espiritualmente, ele interpreta de forma literal. Que forma é essa? Aplicando para Israel. Ele fala assim, como está escrito, o libertador virá de Sião, Jesus, em qual momento? Final da grande tribulação, e afastará de Jacó as impiedades. Quem que era Jacó que nós falamos? Israel. Então, olha só isso, pode passar. Esta é minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Então, o Novo Testamento já promete uma redenção futura para a nação de Israel. Estão compreendendo isso? Tá claro? Na verdade, até o capítulo 11 todo, né, fala que eles tropeçaram, porventura caíram eles para que não levantassem mais? Não, eles caíram para que... Ele fala mais ou menos isso no capítulo 11. O povo de Israel, ele caiu para que se abrisse a porta de salvação para nós. Leiam o capítulo 11 de Romanos, vocês vão entender mais ou menos isso. Mas olha a continuação agora. Tem mais uma passagem que é também muito clara, falando da redenção de Israel no Novo Testamento. Essa eu acho que eu nunca falei aqui, é mais difícil de perceber. Está lá em Atos, capítulo 3, primeiro a gente vai ver o versículo 12, pode colocar, Atos 3, 12. Olha só o que fala aqui, Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo, olha o que Pedro fala, israelitas. Para quem que Pedro estava falando? Para quem? Para quem? Israel, tá claro, israelitas. Estava falando para quem? Para o povo de Israel, certo? Por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fitos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Então aconteceu um evento, um milagre, o povo de Israel ficou ali em volta, israelitas, e eles ficaram admirados. Aí Pedro começa a falar com eles. Agora pula lá para o versículo 19. Ele vai contar toda aquela história sobre os antigos, sobre o Antigo Testamento, e depois ele fala assim, portanto, arrependam-se e se convertam. Falou para quem? Para Israel. Foi para a igreja que ele falou? Não tem como ele vai pedir à igreja para se converter. Tem como pedir à igreja para se converter? Se para fazer parte da igreja você tem que se converter, então não tem base. Ali está falando para Israel, israelitas, claramente. Portanto, arrependam-se e convertam-se, para que sejam cancelados os seus pecados. Pode passar. A fim de que... Olha só que fantástico, irmão, essa passagem ela é fantástica. Pedro está falando para os israelitas para eles se converter, para os seus pecados serem cancelados. E a gente viu em Romanos 11 que quando a plenitude dos gentios estiver passado, então vai vir o libertador de Sião e desviará de Jacó as impiedades, ou seja, afastará, perdoará os pecados do povo de Israel. Olha que ele fala assim, o fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério. Então está falando que quando o povo de Israel se converter em massa, vai vir uns tempos de refrigério, que bate com todo aquele quebra-cabeça do resto da Bíblia. Que tempos de refrigério é esse que vai vir depois? O milênio. Depois que houver uma conversão em massa do povo de Israel, vai vir os tempos de refrigério, que é o milênio. Olha só a continuação. E que ele envie o Cristo.
Atos capítulo 3. Jesus já tinha vindo, já tinha morrido, mas está falando ali que, olha só, irmãos, depois que os judeus se converterem em massa, ele enviará então quem? O Cristo. Está tudo batendo com a segunda vinda. No final da grande tribulação, o povo se convertendo e Cristo voltando. Olha só a continuação. Que já foi designado para vocês. É o Messias. Até o povo judeu hoje que não crê em Jesus como Salvador, eles estão esperando o Messias. E fala, depois que eles se converterem, vai vir esse Messias então, que é o próprio Jesus. Aí que eles vão ligar, olha lá as mãos furadas. Era realmente o Jesus que a gente desprezou na nossa vida toda, é realmente ele que era o Messias. Então depois dessa frustração, entre aspas, o que vai acontecer? Um grande pranto, que está lá em Zacarias 12. Né? E olha o que continua falando. A saber, Jesus, pode passar... ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de todos os seus santos, profetas, desde a antiguidade. Irmãos, essa passagem é fantástica. Fala que Cristo é necessário que o céu receba, ou que retenha, ou que ele fique no céu. Até quando? Até quando? Até a restauração de todas as coisas, até o milênio. A segunda volta de Cristo, ela é para redimir Israel e é para dar entrada no milênio. Então, irmãos, tudo encaixa. Por isso que, sinceramente, eu analisando o lado dispensacionalista e o lado aliancista, eu encontro mais coerência bíblica com as profecias no lado dispensacionalista. Por conta dessas passagens. Então, alegorizar as profecias de Israel é uma coisa que, para mim, não desce. Né? Então, nós vemos aqui, então... 5 pontos de por que a grande tribulação é principalmente para Israel. Ficou claro, irmãos, isso? Ficou claro? Ficou ou não ficou? Ficou claro. Eu tentei pelo menos, né? Tentei deixar claro. Se eu não conseguir, esse foi o meu máximo. Mas então os 5 pontos são 70 semanas de Daniel, contexto judaico do sermão profético, juízo para Israel, o pecado de Israel e a redenção de Israel. 5 pontos. 5 motivos, certo? Aí agora a gente vai para a parte 2 do nosso estudo de hoje, né? Para a gente poder encerrar. Como eu disse, vamos falar, eu falei no início, né? Vamos falar dos 144 mil, mas no final do estudo. Chegou essa hora então, né? Para a gente poder finalizar. Como a gente vai falar de números, eu queria mostrar rapidamente o número dos judeus hoje. Tem aí um slide que eu fiz, 3 slides da população dos judeus hoje, como está dividida. Olha só o que eu preparei ali. Ali, pode passar. Essa aí é a população do povo judeu hoje em dia. Eu fiz um gráfico aqui para ficar muito fácil, né? Hoje, nós temos o total de 15,7 milhões de judeus no mundo. Hoje, total de judeus, descendentes de Abraão, temos 15 milhões,7. Hoje. Desse total, 40% está nos Estados Unidos, que representa ali 6,3 milhões. 45% está hoje lá em Israel. Então você pode ver, da totalidade dos judeus hoje, nem a metade está em Israel. Certo? Que temos lá 7,1 milhões lá em Israel. E o 15% que está faltando, 2 milhões e 300, nós temos aí espalhado em outros países. Olha só, gente, 2 milhões de judeus espalhados em outros países. Brasil, sei lá, África, Alemanha, todos os países têm judeus espalhados, certo? Vocês vão entender porque eu estou mostrando isso. A fonte eu peguei lá de uma página sionista, né? Organização sionista. Pode passar para o próximo. Desses 15,7 milhões de judeus, apenas uma parte pequenininha, olha só como é que a Bíblia precisa. Romanos fala lá que veio um endurecimento em parte. Significa o quê? Que não é toda Israel que está endurecida. Tem uma partezinha que ela vai reconhecer Jesus. E hoje nós temos ali aproximadamente 350 mil judeus crentes.
Isso é muito ou é pouco comparado com a totalidade de judeus? É pouco, é quase nada. Para 15 milhões, quase nada. Então nós temos ali 97 dos judeus descrentes. 120 mil judeus no Brasil. Mais aproximadamente. Isso aí. Então, olha aqui. Quando o arrebatamento acontecer, se fosse hoje, pegando com base nesses números, nós teríamos então aqueles 350 mil judeus crentes, eles seriam arrebatados e ficariam ainda na terra aqui 15 milhões e 350 mil depois do arrebatamento. Estaria na terra. Tem uma informação lá em Zacarias que fala que 2/3 vão ser mortos durante a grande tribulação. Então, durante a grande tribulação, 10 milhões de judeus vão ser mortos. E se a gente fizer a conta, então a gente vê que 5 milhões de judeus vão ser salvos no período de tribulação. Sobre esses 5 milhões vai se cumprir aquela passagem. Então virá o libertador de Sião e desviará de Jacó em piedades, né? Esses 5 milhões vão sair vivos da grande tribulação e vão entrar com vida igual a nossa, para dentro do milênio. Isso aí é um gráfico que eu fiz de forma muito bruta, né? Pegando algumas informações da Bíblia. Certo? Aí quando a gente vai lá para o capítulo 7, então, falando sobre a grande tribulação, fala ali de 144 mil selados. Meus irmãos, volta no slide anterior, Priscila. Pode voltar ali. Olha só, meus irmãos. Nós temos pelo mundo espalhado 2 milhões de judeus. 2 milhões. Tirar 144 desse número é muito difícil? Tirar 144 mil de 2 milhões é difícil? Não é difícil, irmãos. Então nós vemos então que esses 144 mil selados dos filhos de Israel, que diz lá em Apocalipse capítulo 7, e que João descreve, que são 12 mil de cada tribo, ele não tem motivo de acreditar que eles são a igreja, como uns interpretam. Olha só, pega o vídeo que eu passei ali, eu vou mostrar um vídeo rapidinho também, de 2 pessoas dando uma explicação de o que são os 144 mil selados. Essas 2 pessoas são crentes, elas não compartilham da mesma linha de visão da nossa, o dispensacionalismo, e olha qual é a explicação deles. Vê se você consegue passar aí. Quem são os 144 mil? Eles aparecem em um cenário de batalha espiritual em Apocalipse 14, fazendo frente aos enganos da besta e do falso profeta. 144 mil é um número simbólico, representa os fiéis que estarão vivos quando Jesus voltar. O número é alcançado somando 12 vezes 12 vezes 1000. Mas por que esse número? 12 vezes 12 representa a totalidade do povo de Deus. O primeiro 12 representa as 12 tribos de Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento. O segundo 12 é uma referência aos 12 apóstolos, colunas da fé cristã. O número 1000 era o número de soldados nas unidades militares de Israel. Em outras palavras, os 144 mil são o povo que defende as verdades profetizadas no Antigo Testamento, cumpridas no Novo Testamento e que permanecem fiéis na batalha espiritual do tempo final. O Israel, citado em Apocalipse 7, não é o Israel literal, mas o Israel espiritual, que, como afirma Paulo, é composto por todos aqueles que creem no Messias, Jesus Cristo. De acordo com Apocalipse 14:12, eles guardam os mandamentos de Deus, dados no Antigo Testamento, e têm a fé de Jesus, revelado no Novo Testamento. E você, quer fazer parte desse grupo? Se sim, escreva 144 mil aqui nos comentários. Aí nos comentários tem um monte lá compartilhando, escrevendo. Eu quero fazer parte dos 144 mil. Então essa é a interpretação que tem uma boa parte dos cristãos hoje. Você viu o que ele falou ali? Israel não é Israel, é simbólico, é a igreja. Os 144 mil, eles quebram o número 144 mil. Quebra o número para falar, não, é 12 vezes 12, que representa não sei o quê, que a Bíblia não fala isso. Então, por isso que eu falo, é mais difícil você entender que esses 144 mil descritos ali, eles representam a igreja, não tem base bíblica. Olha os argumentos deles, eles falam aqui, Israel é a igreja, né? Como a gente já falou. Eles falam que Israel hoje é a igreja, quando você vai ler. Então, eles falam assim, meu irmão, quando você lê na sua Bíblia Israel, você troca por igreja. Mas, rapaz, isso é destruir o que a Bíblia quer falar. É você colocar coisas que a Bíblia não fala. O segundo argumento deles é que das tribos de Israel,
a gente não consegue encontrar mais hoje em dia quem que é de cada tribo. Ué, mas como é que você vai saber quem que é da tribo de Levi, da tribo de Judá, da tribo de Asser? Gente, mas quem que vai selar os judeus? Quem que vai selar? Deus, através de um anjo. Não vai ser eu que vou ter que decidir, não, esse aqui é da tribo de tal, essa é da outra tribo. Será que Deus não sabe quem que é da tribo de cada um? Então isso também é um argumento muito fraco usado por eles, né? Também aqui eles falam que a lista está estranha ali em Apocalipse 7. A gente vai ler para a gente poder só entender então o que está falando ali. Apocalipse 7, versículo 1 a 8. Fala assim, ó. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Isso é importante. João está falando que viu anjos. Esses anjos estão associados ao juízo durante a grande tribulação. Eles estão ali para destruir as coisas. Então, vê que foi ordenado que eles parassem com esse juízo. Olha a continuação ali, ó. Fala assim, ó, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Pode 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo selo de Deus vivo. Outro anjo surgiu com o selo de Deus vivo. E ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para o quê? Causar dano à terra. Grande tribulação, nós já vimos, juízo de Deus caindo, dano na natureza, nos seres humanos, no mar, na vegetação. Aí ele pede para que esse dano seja parado. Ó, espera um pouquinho. Então tá vindo um anjo com o selo de Deus na mão, falando para os outros anjos trazendo juízo. Ó, espera um pouco. Esses anjos, eles estão sobre o mundo todo. Se o juízo foi falado assim, ó, pare o juízo no mundo todo, então quer dizer que ele ia selar pessoas no mundo todo. E olha a continuação. Dizendo, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que marcamos com o selo a testa dos servos de nosso Deus. Então ele ia marcar quem com o selo? Os servos do nosso Deus. Próximo. Então vi o número dos que foram marcados com o selo. Eram 144 mil de todas as tribos do filho de Israel. Entendendo isso aqui de forma natural, quem que é os 144 mil descrito na Bíblia aqui? Todas as tribos dos filhos de Israel. Olha o próximo. Então não é espiritual, não é igreja? Olha o próximo versículo. Da tribo de Judá foram marcados com o selo 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Asser, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Isacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, foram marcados com o selo 12 mil. Gente, a Bíblia gasta 4 versículos para descrever quem são os 144 mil. E o pessoal ainda alegoriza. Vamos supor que Deus realmente ele quisesse mostrar que esses 44 mil selados eles são judeus. Ele ia escrever como? Como que ele ia escrever? Se ele escreveu até o nome das tribos e o pessoal ainda acha que é a igreja. Não tem lógica. Não tem lógica. Então, Israel dentro da grande tribulação, no início da grande tribulação, vamos ter 144 mil judeus selados sobre todo mundo. Esses 144 mil a Bíblia não fala, mas eles vão ser servos e provavelmente vão estar proclamando. É a maior fronte evangélica que vai ter aqui nesse mundo. A gente fala que eles vão ser semelhantes a Paulo, né, que recebeu uma revelação. E se um Paulo já fez aquilo tudo que ele fez, imagina os 144 mil Paulos espalhados pelo mundo. Aí você vai ligar com aquela passagem de Mateus que fala que então o evangelho do reino será pregado sobre todo mundo, através também dos 144 mil dentro da grande tribulação. Esse é o nosso entendimento. Então, uma parte desses 5 milhões de judeus que vão ser salvos ali na grande tribulação, 144 mil vão ser marcados antes, como primícias, vai falar lá em Apocalipse 14, eles serão os primeiros salvos da grande tribulação. E a gente vê lá em Apocalipse 14, fala que todos eles são pessoas que não se contaminaram com mulheres
e todos eles são virgens, ou seja, pessoas dedicadas totalmente à proclamação do evangelho, sem família, são todos homens, 12 mil de cada tribo. Então, se a Bíblia fala, e tem muito sentido entender isso como literal, por que alegorizar o que é claro, né? Aí tem outros argumentos, mas a gente já vai finalizando por aqui. Então nós temos, deixa eu puxar aqui para vocês verem, nós temos então os primeiros a se converterem durante a grande tribulação, vai ser esses 44 mil, o selo que é colocado na testa. Alguém pode perguntar, ué, mas que selo é esse? Esse selo é descrito lá em Apocalipse 14, fala que é o nome de Deus, o nome de Jesus escrito ali, mas provavelmente também selados também com o Espírito Santo, né? E eles vão proclamar então o evangelho pelo mundo. Enquanto isso, lá em Israel, quem que vai estar pregando lá o evangelho? Quem que vai estar profetizando na terra de Israel? As duas testemunhas. As duas testemunhas de frente lá em Israel e os 144 mil ao redor do mundo, proclamando o evangelho do reino, né? Então, esses 144 mil dá a entender também que eles não vão ser mortos, eles vão também passar por toda a grande tribulação, sendo protegidos por pessoas e também por Deus, né? E eles vão entrar aqui para o reino milenar com vida, né? A gente consegue entender um pouquinho disso também. Então, irmãos, por hoje eu vou encerrar por aqui. Nós vimos então que a grande tribulação ela tem total ligação com o povo de Israel. Vimos também que os gentios também serão salvos, não só o povo de Israel. E vimos que os 144 mil são judeus, realmente. Vamos interpretar igual a Bíblia descreve. 144 mil dos filhos de Israel, 12 mil de cada tribo. Tem outros argumentos que eu queria apresentar contra e a favor, mas a gente vai encerrar por aqui hoje. Alguém tem alguma pergunta, algum complemento? Ninguém? Então que o Senhor possa estar nos abençoando. No próximo domingo, então, vamos estar falando sobre a ressurreição, né, domingo de Páscoa, e que essa mensagem aqui traga hoje, esse aprendizado, sirva de alguma coisa para os irmãos. Amém?